Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo aí a essa aulinha. Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Meus queridos, essa é a nossa primeira aulinha da semana aí do dia 12 ao dia 12 ao dia 16, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí cuidando da saúde física, mental, espero que vocês estejam aí se dedicando aos estudos, tá bom? Ajudando aí em casa, cooperando, tá bom? Meus amores, olha só, hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do poema, de mais um poema, tá? Deixe-me apresentar aqui para vocês compartilhar aqui com vocês uma janela que está primeiro aqui, ó. O poema O Espelho, de Mário Quintana. Esse poema está no livrinho de vocês aí, no livro que vocês estão lendo, de poesias, de poemas, ok? Quem foi Mário Quintana? Os próximos poemas com os quais trabalharemos, todos eles do Mário Quintana. Quem foi Mário Quintana? Mário Quintana, gente, foi um poeta, tradutor, escritor, maravilhoso, por sinal. Mário Quintana nasceu na cidade de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, em 1906. Foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Caramba, hein? Em 1919, ele entrou para o Colégio Militar de Porto Alegre. O Colégio Militar de Porto Alegre foi inaugurado em 1912, gente. Olha aí. Eu não conheço, mas até fiquei com vontade de conhecer, sabe? Assim, pelas fotos que eu vi, parece muito, muito lindo. E, assim, Mário Quintana, veja bem, nosso grande poeta Mário Quintana estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. E lá mesmo ele começou já a produzir alguns textos. Muito legal, né? Aí depois ele trabalhou no jornal, no Sistema Globo, trabalhou na Gazeta. E morreu em 1994, também na cidade de Porto Alegre. Quer dizer, também não, né? No estado do Rio Grande do Sul. Nasceu em Alegrete, morreu em Porto Alegre. Primeiro poeminho da aula de hoje, olha só. O Espelho, Mário Quintana. E como eu passasse por diante do espelho. Vocês conseguem perceber que ele já inicia o poema com essa conjunção. E como? Essa conjunção, ela serve para enfatizar. E no caso aqui, enfatizar e nos dar a impressão, né, de que há uma continuidade às ações que ele já fazia. E parece-nos mais uma ideia de adição associada a uma explicação, embora a explicação estivesse aqui, ó, e como, e por que eu passasse por diante do espelho, tá vendo? Aqui eu tenho até uma causa, uma explicação, e aqui eu tenho a ideia da soma e de uma continuidade. Legal, né? E como eu passasse por diante do espelho, não vi meu quarto com as suas estantes, nem este meu rosto, onde escorre o tempo. Interessante você falar o rosto onde escorre o tempo. Algumas pessoas dizem que as rugas que vão, né, crescendo e aparecendo no rosto, à medida que a pessoa envelhece, essas rugas é como o tempo que escorre, né, pela nossa face, pelo nosso rosto. Vi primeiro uns retratos na parede, janelas onde olham a vós hirsutos. Hirsutos, meus amores, são aqueles com os cabelos longos e bagunçados, assim, sabe, aquele cabelinho meio assanhado, meio sem pentear.
e as vovozinhas de saia balão, como paraquedistas, as avessas que subissem do fundo do tempo. O relógio marcava a hora, mas não dizia o dia. O tempo desconcertado estava parado. Eu até tive o cuidado de observar, tá vendo aqui, ó, o tempo desconcertado, escrito aqui com a letra C, ok? Há também desconcertado com S. Embora o desconcertado com C seja aquele tempo sem a harmonia, seja um tempo sem uma batida constante. E o desconcertado com S seria um tempo quebrado, estragado, e aí precisaria de conserto. Consertar com S é de reparar, arrumar, enquanto que conserto com C é no sentido de ter música, é o encontro musical, um concerto musical, por exemplo. E aqui o tempo para ele estava desconcertado com C, ou seja, ele não batia em uma sequência harmoniosa. Estava o tempo parado? Sim, estava parado em cima do telhado, como um catavento que perdeu as asas. Ou seja, a figura de um catavento, quando perde suas asas, né, ele fica ali imóvel, ele não gira. Vale lembrar que aqui ele usou o como, tá vendo? Uma conjunção comparativa. Então aqui, ó, como um catavento que perdeu as asas, eu tenho aqui uma ideia de comparação. A figura aqui, ela é a comparação. Beleza? Há então aqui metáforas no texto, certo? Há a ideia do realce provocada pela conjunção e, tá vendo? Como, novamente, outra comparação aqui, ó. Vejam, como paraquedistas às avessas que subissem do fundo do tempo. Vejam vocês, meus amores, nós estamos há mais ou menos umas 4, 5 aulas estudando termos conectivos ou termos de coesão, termos que ligam principalmente orações. E um desses termos é justamente o pronome relativo. Não se preocupem, nós vamos falar muito ainda sobre esse pronome relativo, principalmente quando estivermos efetivamente estudando as orações adjetivas. Nós falaremos ainda muito sobre ele. Por ora, falamos da conjunção coordenativa. Começamos agora a falar das conjunções subordinativas. Depois falaremos da conjunção que e se como integrante. Já começamos e continuaremos. Falaremos também aqui, agora, um pouquinho sobre o pronome relativo. Meus amores, o pronome relativo, assim como todos os pronomes, eles possuem a função de substituir o nome. Ora, substituir o adjetivo. Perdão. Substituir o substantivo, tá? Eles introduzem orações adjetivas, mas a função é substituir o substantivo. Como assim, professor, substituir? Meus amores, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu digo assim, todos os pronomes, né? Se eu digo assim, Paulo foi ao clube. Ele não gostou da limpeza das piscinas. O pronome ele é um pronome pessoal. Ele substituiu o nome, no caso o substantivo próprio, Paulo. A gente utiliza o pronome nessa substituição justamente para evitar a repetição de um termo. Se eu dissesse, por exemplo, Paulo foi ao clube,
Paulo não gostou da limpeza das piscinas. Paulo queria ir embora. Paulo brigou com os amigos, porque não queriam ir com ele. Ora, no lugar de falarmos toda hora Paulo, 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 a gente utiliza pronomes cuja função é justamente essa, a de substituir o substantivo. Então vejam aqui, por exemplo, ó, como característica, pelo amor de Deus, né? Como paraquedistas às avessas que subissem do fundo do tempo. Esse que aqui, meus amores, ele substituiu qual substantivo antecedente? Como paraquedistas às avessas que subissem do fundo. Quem subia do fundo do tempo? Paraquedistas. Deixe-me colocar aqui para vocês não é esse aqui ainda não. Deixe-me colocar aqui para vocês. Ó, Senhor, ainda não. Esse aqui, pronto, agora foi. Um pouquinho de como devemos usar esses pronomes. Olha só. Pronome relativo é a classe dos pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre as duas. Olha aqui, ó. Veja que legal, gente. Eu acho que o estudo dos pronomes relativos, ele é um dos menos utilizados dentro da nossa língua. Ninguém fala, ou quase ninguém fala corretamente esse pronome, né? Olha aqui, por exemplo, gente. Nós assistimos ao filme. O filme é antigo. Vejam vocês, para evitar a repetição de um termo, nós assistimos ao filme. O filme é antigo. O que eu faço? Eu utilizo o pronome relativo. Vejam aqui, ó. Nós assistimos ao filme que é antigo. Aqui eu tenho duas orações, tá vendo? Cada uma encerrada em um ponto, cada uma com seu sentido completo. Vejam, eu vou transformar essas duas orações, esses dois períodos simples, em um período composto. Qual é a característica do período composto? Possuir, possuir. Dois verbos. Ou mais de dois verbos, né? Você tem um período composto, é aquele que possui dois ou mais verbos. Então, eu tenho aqui, no primeiro caso, ó, nós assistimos ao filme que é antigo. Essa palavrinha que, pronome relativo, substituiu o substantivo filme. Olha aqui, gente, vejam. Nós gostamos do filme. O filme é antigo. Vejam, aparentemente a mesma estrutura. Nós gostamos do filme. O filme é antigo. Vejam, na união dos dois períodos simples, formando um período composto, olha o que eu tenho, ó. O filme de que gostamos é antigo. Aqui está a situação, ó. Normalmente as pessoas não falam, e está errado, tá? Normalmente as pessoas falam assim, o filme que gostamos é antigo. Isso está errado gramaticalmente, meus amores. Por que, professor, está errado? Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, obrigatoriamente, esse pronome precisa ser antecedido de uma preposição. E qual preposição será? A preposição que o verbo pedir. O verbo gostar, ele pede a preposição de. Então, o filme de que gostamos é antigo. Olha outra aqui, ó. Refiro-me ao filme. O filme é antigo. Vejam aqui, amores. Quem se refere a algo, a alguém. Olha a preposição aqui, ó. A algo, a alguém. Então, o filme a que me refiro é antigo. Vejam vocês que eu tenho dois períodos simples.
refiro-me ao filme, o filme é antigo. Eu vou ligar esses dois períodos formando um único período composto, usando para isso o pronome relativo. Esse pronome que substituiu o substantivo filme. E a preposição que eu utilizei, a preposição a, ela é exigida pelo verbo referir. Quem se refere a. Olha outra aqui, gente. Gosto do rapaz. O rapaz é meu melhor amigo. Bom, vejam vocês que aqui, ó, eu estava utilizando em todos esses casos o pronome que. O pronome que ele se refere a coisa. Filme, por exemplo, é coisa. Já o pronome quem, ele se refere a pessoa. Então vejam aqui, ó. Gosto do rapaz, o rapaz é meu melhor amigo. Eu não posso falar, e normalmente a gente fala, né? É muito comum ouvir pessoas falando assim, ó. Gosto do rapaz que, ó, o rapaz que eu gosto é meu melhor amigo. Isso está errado, gente, gramaticalmente. Está errado. Por quê? Se é rapaz, é pessoa. Se é pessoa, é quem. O pronome utilizado é quem. E outra, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Confere? Veja outro exemplo aqui, ó. Sair com um rapaz. Só um pouquinho. Por favor, gente. Por favor. Mas, ok, perdão aí, galera. Desculpa. Sair com um rapaz. O rapaz é meu melhor amigo. Gente, quem sai, sai com algo, com alguém. No caso aqui, como é rapaz, eu utilizo o pronome quem. Eu utilizo o pronome quem. Beleza? Olha outra aqui, ó. Falei com um rapaz. Quem fala, fala com alguém. Então, aqui, ó, o rapaz com quem falei é meu melhor amigo. Ok? Tudo bem, gente? Tudo certo, então? Olha só. Essa, então, é a função do pronome relativo. Deixa eu só colocar para vocês aqui uma situação bem interessante. Olha aqui, ó. A mãe avisou ao filho que estava terminando o serviço. A mãe avisou ao filho que estava terminando o serviço. Vocês conseguem perceber uma ambiguidade, um duplo sentido nessa oração? Conseguem? A mãe avisou ao filho que estava terminando o serviço. Ora, meus amores, com a utilização desse pronome aqui, ó, do pronome que, relativo, nós não sabemos se o filho estava terminando o serviço ou a mãe estava terminando o serviço. Confere aqui, ó. A mãe avisou ao filho que estava terminando o serviço. Pode ser o filho que então estivesse terminando o serviço, ou pode ser a mãe avisando também que estava terminando o serviço. Ó, aqui só acontece uma pequena diferença. Vejam, a mãe avisou ao filho, avisou o quê? Se você entender que a mãe estava terminando o serviço, você tem uma conjunção integrante. Se você entender que o filho estivesse terminando o serviço, você tem então um pronome relativo. Relaxa, meus amores, fiquem tranquilos, nós vamos ainda falar muito sobre isso. O que eu quero hoje para vocês mostrar é somente o que o pronome relativo faz, substituir o substantivo. Agora vejam essa aqui que interessante, ó.
Conheci o irmão da minha namorada que se acidentou. Conseguem perceber a ambiguidade? Conheci o irmão da minha namorada que se acidentou. Eu não sei se quem se acidentou foi o irmão ou se foi a minha namorada. Olha aqui, ó. Conheci o irmão da minha namorada que se acidentou. Eu posso então colocar, por exemplo, conheci o irmão da minha namorada. Olha aqui, ó. O qual se acidentou, ou também poderia colocar a qual se acidentou. Percebem aqui, ó? Eu tenho então o qual, a qual. Se eu utilizar o pronome o qual, a expressão o qual, o pronome qual, o qual eu estou me referindo a quem, gente? Ao irmão. Se eu me referir à namorada, então eu utilizo o pronome a qual. Ok? Tranquilo? Beleza, né, amores? Olha aqui, deixe-me colocar então para você o nosso último conteúdinho dessa aula aqui. Meus amores, pleonasmo. Já falamos um pouquinho sobre o pleonasmo, cuidado, gente. O pleonasmo, ele como é que eu posso dizer? Ele constitui um erro gramatical. Vejam, ele é um vício de linguagem. E os vícios de linguagem devem ser evitados. Olha o que eu tenho aqui, ó. O pleonasmo é uma figura ou um vício de linguagem que acrescenta uma informação. Olha aqui, amores, desnecessária. Por que eu falo que essa informação ela é desnecessária? Vejam, por exemplo, entrar para dentro. Meus amores, o verbo entrar, ele naturalmente já tem o sentido de que só pode ser para dentro. Então, quando eu digo entrar para dentro, eu estou dando uma informação que é desnecessária, porque o sentido de entrar já remete para dentro, sair para fora. Por exemplo, quando você diz fazer o elo de ligação, ora, gente, todo elo somente exerce a função de ligar, unir. Então, vejam, é uma informação desnecessária, porque o sentido da expressão ele já está completo. Subir para cima. Ora, gente, subir já está embutida a ideia de que é para cima. Ok? Então, veja lá, ó. O pleonasmo é classificado de duas maneiras, segundo a intenção do enunciador do discurso. Cuidado. Primeiro aqui o vicioso. Também chamado de redundância, o pleonasmo vicioso é utilizado como um vício de linguagem. Nesse caso, ele é um erro sintático não intencional que a pessoa comete por desconhecimento das normas gramaticais. Atenção, cuidado com isso aqui, ó. É um erro gramatical. Trata-se de um desvio gramatical que passa despercebido pelos falantes, né, gente? Note que ele é muito utilizado no cotidiano, no nosso dia. Olha aqui os exemplos que a gente utiliza muito, né? Olha aqui, ó. Subir para cima. Ó, o verbo subir já indica ir para cima, elevar-se. Descer para baixo. Entrar para dentro, tá vendo? Já indica a ideia de que é para dentro. Sair para fora. Olha outra aqui que a gente fala muito. Encarar de frente. Meus amores, encarar está relacionado a cara, a rosto. Encarar, gente, só pode ser de frente. Ou seja, encaramos quando estamos frente a frente com alguém. Se alguém disser, por exemplo, professor, mas eu posso virar meu rosto, o corpo pode estar apontado para um lado e o rosto para a pessoa. Sabe, de qualquer forma, você vai encarar, é o seu rosto que está contando. Ver com os olhos, ora, ver com os olhos. Hemorragia de sangue, olha aqui, gente.
Hemorragia de sangue. Tá vendo? Hemorragia, gente, esse termo indica o derramamento de sangue. Então, a hemorragia só pode ser de sangue. Olha aqui, uma multidão de pessoas. Multidão, galera, é de pessoa. Beleza? Olha aqui, ó. Surpresa inesperada. Toda surpresa, ela é o quê, galera? Inesperada. Uma outra alternativa. Ora, gente, se é outra, é opção, é alternativa. Ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Essas construções. Quer ver uma outra que a gente fala também? Pô, eu tenho certeza absoluta. Gente, se é certeza, ela é absoluta. Ok? Então, cuidado, meus amores. Esse aqui é o chamado pleonasmo vicioso. Ele deve ser evitado. Aliás, ele não deve ser utilizado no nosso dia a dia. Ok? Ele constitui um vício. Mas existe um outro pleonasmo. É o chamado pleonasmo literário. É aquele pleonasmo, galera, utilizado nos textos literários, nos poemas e nas poesias quanto ao seu sentido, nas linguagens subjetivas, beleza? Então, esse literário, ele embeleza a obra. Embora seja um pronome, ele torna a obra mais bela. Tá? A linguagem se torna mais subjetiva. E aí sim, para esse tipo de texto, para a linguagem subjetiva, para a linguagem envolvida com figura de linguagem, ou envolvida com a função conotativa, ou seja, a função figurada, nós podemos usar. Aqui, ó, já o pleonasmo literário ou intencional é usado com intenção poética de oferecer, olha aqui, gente, maior expressividade ao texto. Assim, nesse caso, ele é considerado uma figura de linguagem. Em outras palavras, o pleonasmo literário, olha aqui, ó, o pleonasmo literário é utilizado intencionalmente como um recurso estilístico, é o estilo de escrever, e semântico, como um recurso de sentido, para, olha aqui, reforçar o discurso do seu enunciador, de quem fala. Observe que nesse caso, nesse viés, o escritor tem a licença poética. O que é a tal da licença poética? Os meus alunos às vezes brincam e falam assim, professor, quero uma licença poética, porque aí eu posso escrever da forma como eu quiser. Tá, gente, licença poética não funciona assim, não. Licença poética, eu, professor Gênesis, esse pobre mortal aqui, não tenho essa licença. Agora, você tem sim a licença poética. Se você estiver escrevendo um poema e lá envolver a poesia, ninguém pode questionar o seu poema e a sua licença. Licença poética, meus amores, ela é utilizada para textos literários. Olhem aqui vários exemplos, ó. Rir meu riso e derramar meu pranto. Olha, gente, rir meu riso, rir só pode ser meu riso. E ali dançaram tanta dança. Gente, dançar, dança. Isso aqui é um pleonasmo literário. Me sorri um sorriso pontual. Olha aqui, gente. Sorri um sorriso. Olha outra aqui, ó. E me beija com a boca de hortelã. Beijar, gente, é com a boca. Deve ter um pleonasmo que as pessoas falam e às vezes nem percebe. Quando você fala assim, cala a boca. Cala a boca, meus amores. Calar só pode ser o quê? A boca. Ninguém cala os olhos, ninguém cala os ouvidos. Cala a boca, então. É uma espécie de pleonasmo. Olha outra aqui, muito legal, ó. Ó, mar salgado.
O mar, ele é o quê, gente? Salgado. Acabou. Morrerás, morte, vil na mão de um forte. Morrerás, morte, tá? Vejam vocês que aqui eu tenho uma redundância nessa ideia. Quando com os olhos que eu quis ver de perto, com os olhos que eu quis ver, se eu quis ver, seria apenas com o quê, gente? Com os olhos. Chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma chuva, ok? É isso, meus amores. O que é que nós temos aqui, então? Deixa eu parar aqui a apresentação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, espero que vocês tenham curtido. E nós ainda falaremos muito sobre o pronome relativo, sobre conjunções. Estamos apenas começando, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Beijos.